parte do homem mais importante que o Eterno criou. A parte do homem mais importante é o espírito. E aqui o nosso espírito é a parte mais importante que o Criador fez. Foi o nosso espírito. Por quê? Porque é através do espírito que o homem entra em contato com o Eterno. A Escritura diz que Yahweh é espírito. Não é isso? No livro de 1 Coríntios fala que Yahweh é espírito. E todo aquele que se junta ao Criador torna-se um só espírito com ele. Por quê? Porque o Eterno vem habitar no espírito do homem. E através do espírito do homem, o Eterno vai passando para as outras partes do homem, que é a alma e o corpo. Porém, o Eterno, o primeiro lugar que o Eterno habita no homem é no espírito. Quem se une a Yahweh torna-se um só espírito com ele. Então, o espírito é a parte mais importante do homem que o Eterno criou. Porque é através do espírito que o homem pode entrar em contato com o Criador, pode adorar o Eterno. No livro de Zacarias, capítulo 12, veja o que está escrito. Capítulo 12, versículo 1. Visão dos acontecimentos de Yahweh acerca de Israel. Declare Yahweh: o que estende os céus e estabelece os fundamentos da terra, e cria o espírito do homem dentro dele. Então o Eterno, ele cria o espírito do homem dentro do homem. Algumas traduções vai falar, Yahweh forma o espírito do homem dentro dele, dentro do seu corpo terreno, seu corpo carnal. O Eterno criou um espírito dentro de cada ser humano. Ele coloca o espírito lá dentro para que esse espírito possa entrar em contato com ele. Isso é lógico, aqueles que pertencem a ele. Então, o espírito do homem é a coisa mais importante. Aqui está dizendo que o Eterno, ele estendeu os céus, criou os céus. Depois fundou a terra. Depois o espírito do homem dentro do homem. Ele mostra três coisas importantes aqui. O universo, o planeta Terra. Ele criou o universo para poder conter o planeta Terra. Ele criou o universo para poder fazer a Terra. E depois criou a Terra para poder colocar nela o homem. E criou o corpo do homem para colocar dentro do corpo do homem o espírito humano. Para que esse espírito humano possa estar em comunhão com ele. Então a parte mais importante do homem é o espírito dele, é o espírito humano. Quem tem o formato do corpo físico é o nosso espírito. Quando uma pessoa morre, o seu espírito sai do seu corpo. E o espírito do homem tem o formato do corpo físico. Se nós lermos no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 37, diz que quando Yahweh apareceu para os discípulos, depois de ter ressuscitado, fala que eles ficaram com medo, achando que estarem vendo um espírito. E Yahweh falou, veja que um espírito não tem carne nem osso, assim como eu tenho. Só que eu estou mostrando para os irmãos que o espírito do homem, ele tem o formato do corpo físico. Apesar de algumas passagens, como Apocalipse 20, versículo 4, dizer que foi vista a alma daqueles que foram decapitados, não é a alma que tem o formato do corpo físico. É porque a alma não se separa do espírito mesmo depois da morte. A alma e o espírito continuam coexistindo depois da morte do corpo físico. Esse aqui, o espírito, ele habita dentro desse aqui. Ele habita dentro do corpo que foi feito do pó da terra. Esse espírito aqui, ele continua vivo, mesmo depois que a pessoa morre. É esse espírito aqui que vai para o inferno e para o lago de fogo ou para o paraíso. É esse espírito aqui juntamente com a alma. Não, o homem morreu, a alma dele continua existindo dentro do espírito. E o espírito do homem está dentro do corpo. Quando o corpo morre, esses dois aqui continuam existindo para sempre na eternidade, seja no lago de fogo, seja no paraíso.